Então, está começando aqui a nossa gravação da aula de hoje. Eu estou botando aqui quem está com o microfone ativado, com o microfone mudo, mas vocês podem desabilitar aí para fazer as suas respectivas perguntas. Então, vamos lá, vamos começar aí a nossa aula de hoje. O nosso módulo vai ser de projetos elétricos, né, na nossa aula de número 1, que vai começar hoje e vamos até setembro aí. Vou fazer minha apresentação, né, que seria a apresentação do módulo, a apresentação das aulas, como vai ser a nossa forma de avaliação também. Então, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Rafael Marques, né? Sou formado pela Universidade do Estado do Amazonas em Engenharia Elétrica. Antes de Engenharia Elétrica, também sou técnico em Eletrônica, né? Pela Fundação Matias Macchinin. E quem conhece aí, hoje está com o nome, voltou a ser Fundação Matias Macchinin, mas já foi Fundação Nokia, Fundação Sharp, por aí vai, para quem conheceu esses nomes aí dessa instituição. Hoje, além de estar dando aula aqui pelo Centec, né, já ministro aulas de projetos elétricos de forma individualizada, né, aulas particulares, comandos elétricos, eletrotécnica e por aí vai. Sou instrutor de NR10, CEP, já atuei como palestrante na área de segurança do trabalho, principalmente na UEA e na UBRA, onde foram as duas instituições em que eu ministrei palestras sobre segurança do trabalho e sistemas de aterramento. E, além disso, né, hoje eu sou responsável técnico de uma usina termoelétrica aqui em Manaus. Não sei se vocês conhecem, existe duas termoelétricas, uma na BR-174 e uma na M010. Eu trabalho na que fica na M010, na área de manutenção elétrica também. E já tive experiências aí com a área da Capital Rossi, como líder de obras de instalações elétricas, técnico em eletrônico, como nas empresas da Philips, Eugene e Videolar. Então, essa daí é uma apresentação simplificada. Essa foto aí é a minha presença aí, mas eu prefiro me apresentar aí mais pessoalmente aí na semana que vem, para vocês me verem. E eu deixo meu telefone aí para contatos e meu e-mail, que estaremos utilizando para eventuais trabalhos, se for necessário mandar por e-mail algum trabalho que eu venha solicitar. Acredito que essa parte de apresentação não tenha nenhuma pergunta, não sei o que vocês queiram fazer aí. Não, tá tranquilo aí, professor. Beleza. Então, vamos lá como diz o ditado, né? Vamos direto para o nosso ponto de interesse, né? A pergunta que eu faço para todos os meus alunos, né? Toda vez que eu inicio um módulo novo, é se alguém aqui já trabalha na área, se já tem experiência na área, se convive, né? Um colega agora acabou de falar que ele ainda não está trabalhando na área, mas alguém aqui já trabalha na área, já faz algum serviço. Positivo, porque eu já estou na área como eletricista. E eu, professor, eu ganhei uma promoção recentemente, eu virei auxiliar técnico de manutenção. Beleza, com certeza, fazendo curso aí para continuar subindo aí. Isso aí. Beleza, então, pessoal. Projetos elétricos, colegas, é o nosso módulo, tem uma carga horária de 80 horas, vai começar no dia 12, que é hoje, e vamos até o dia 9/9. O único feriado que vai ter ainda no meio do caminho é o do dia 7, que é uma segunda-feira, se não me engano, mas dia 7/9. Fora isso, temos aulas direto todos os dias. E vamos para a nossa apresentação da ementa, né? O módulo vai ser dividido da seguinte forma. Vamos fazer conhecimento na área de projetos de baixa tensão, né? Que é conforme a NR10 estabelece que baixa tensão é tudo aquilo que envolve valores de tensão abaixo de 1000 volts.
Então, tudo que for relacionado a abaixo de 1.000 volts, que utilize classificado como baixa tensão, aí entra residência, indústria, entra várias áreas aí que a baixa tensão é aplicada. Nessa parte aí de projetos de baixa tensão, nós vamos focar aí o projeto residencial. O predial e industrial, aprendendo o residencial, a aplicação só é de forma mais, em quantidade maior, né, em dimensões maiores. A segunda parte aí do nosso módulo vai envolver projeto de média tensão. E a terceira parte que eu ouço muitos colegas aí que infelizmente ainda não conhecem bem sistema de aterramento, mas o sistema de aterramento, ele não é só um referencial zero, né? Ele é uma garantia de segurança para o usuário final, né? Para aquele interessado que vai fazer o uso da instalação elétrica. Então, basicamente, o nosso módulo vai ser dividido dessa forma. Iremos iniciar pela parte de baixa tensão, é lógico, né, para a gente ter essa sequência, né, para já ir acostumando com padrões de símbolos utilizados, quais são os símbolos, a representação de tomada, representação de fiação e por aí vai. Vamos ter justamente essas representações dos símbolos em projetos elétricos, ou seja, vamos aprender a ler aí projetos elétricos de baixa tensão, de média tensão. A apresentação da 5410, né? Vocês já devem ter ouvido, lido, ou se vocês ainda não leram, a 5410, ela vai ser a nossa norma de referência, porque ela é a norma referente às instalações elétricas de baixa tensão. Então, o nosso início aqui do módulo vai ser tudo relacionado a 5410, porque é ela que é a nossa referência, quantidade de tomadas, critério de escolha de cabo, de juntores e por aí vai. Ela vai ser a nossa referência. E vamos fazer o desenvolvimento de um projeto elétrico em baixa tensão, né? Vamos utilizar um modelo de um apartamento qualquer aí, que eu já tenho preparado aqui para vocês aplicarem o conhecimento que a gente vai vendo aí do nosso módulo. Tranquilo? Alguém aqui já conhece a 5410, tem noção, já leu? Já deixa adiantado aqui, colegas, eu recomendo a leitura aí da 5410. Eu tenho uma norma guardada aqui no notebook, eu vou colocar no grupo lá do nosso WhatsApp assim que finalizar a nossa aula. Beleza, professor. Ok? E outra coisa, alguém aqui já conhece a 5410? A 5410, ela, além de baixa tensão, né, ela fala bastante sobre sistema de aterramento, que é um dos pontos que a gente vai utilizar bastante aí também do nosso módulo. Se a gente fez um projeto de um apartamento, né, nós vamos ter condições de calcular demanda, né, de energia, né, demanda de potência necessária para um prédio residencial, por exemplo, né? Então aí a nossa segunda parte do módulo é justamente a parte de, eu coloquei projeto de baixa e média, não, eu esqueci de apagar essa parte baixa aí, mas na verdade é projeto de média tensão, ok, pessoal? Um erro de digitação que eu teve aí. Então a gente vai ver projetos de média tensão, cálculo de demanda, né, do prédio residencial, porque você pode pensar o seguinte: você fez toda uma instalação elétrica, né, de um apartamento, vai determinar cabo, essas coisas, mas se você parar para pensar, o morador ele não usa 100% da instalação que está disponível na casa, né, na residência, por exemplo. Então, existem alguns critérios que levam em consideração a demanda provável, né, qual vai ser a real necessidade de consumo de energia, né, de potência disponível que o cliente vai utilizar. Então, por exemplo, se eu considerar todas as tomadas ligadas ao mesmo tempo, eu posso levar a um erro de sobredimensionamento de equipamentos, encarecendo o nosso projeto elétrico.
Então, nós vamos calcular a demanda do prédio, calcular a demanda do condomínio, porque, por exemplo, vamos dizer que temos um condomínio com 3 torres de apartamentos. Provavelmente vai ter elevador nas 3 torres, mas provavelmente nem sempre os 3 elevadores vão estar funcionando ao mesmo tempo. Então, nós conseguimos prever mais ou menos quanto de demanda provável vai ser necessário para eu realmente calcular a minha subestação de 13,8, por exemplo, que é a maioria das subestações que atendem prédios residenciais, condomínios e por aí vai. Vamos fazer um projeto elétrico simplificado de uma subestação de 13,8, se tudo der certo aí na nossa caminhada do módulo. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo aí, professor. Beleza. Por fim, né, vamos falar de sistema de aterramento, sistema TT, sistema TN, sistema IT. Se algum dos colegas não conhece essas siglas, nós vamos entender o que essas siglas significam, vamos entender algumas coisas, né, que o pessoal faz de equipotelizar o neutro, aterrar neutro, né, para que há necessidade de fazer aterramento do neutro. Porque, por exemplo, não sei se vocês já viram, aquela prática de pegar uma tomada e usar o neutro e jogar no pino de terra, dizendo que está aterrando lá na tomada, vamos entender que isso daí é uma prática totalmente errada. Onde a gente vê muito isso acontecendo é em chuveiro elétrico, né, que o cara quer utilizar o neutro para função de terra no chuveiro elétrico. Essa prática é muito vista em algumas residências, apartamentos, é uma prática considerada errada e até proibida por norma. Não sei se vocês já tiveram essa infelicidade de ver esse tipo de situação aí. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, né, é o que a gente chama de SPDA. Vamos entender o que é um SPDA, o que ele é aplicado, para que utilizar SPDA. E aplicação de projetos elétricos de forma geral. Então, esses são os 3 tópicos do nosso módulo. Então, a minha ideia, a minha proposta com vocês é trazer todos os elementos necessários para entender um projeto elétrico, como desenvolver esse projeto elétrico, e ir partindo por etapas, né? Vamos fazer um apartamento, fazer o projeto elétrico do apartamento, depois fazer o projeto elétrico do prédio por inteiro e fazer uma análise de malha de aterramento, que são os 3 pontos focais de projetos elétricos. Existem projetos de automação, projeto de segurança, projeto de combate a incêndio, mas entendendo esses fundamentos de projetos elétricos, vocês conseguem, sem problema nenhum, fazer leitura e entendimento de outros projetos que forem necessários. Ok, pessoal? Vamos aí para a forma de avaliação. Alguém vai fazer alguma pergunta? Tudo certo aí, professor. Beleza, então vamos aí para a parte de interesse, né, principal. A forma de avaliação ela vai ser baseada da seguinte forma. Um projeto elétrico residencial, ou seja, eu vou pedir para vocês fazerem um projeto elétrico, efetivamente, né, vou dar as orientações de como vocês devem fazer, e vou marcar a data da entrega desse projeto elétrico para o dia 21/8, né? Pode haver alterações, ok, pessoal? Pode ser que eu ponha essa data um pouquinho mais para frente, dependendo do andamento das nossas aulas. Mas, a princípio, o dia 21/8 é o dia que eu vou passar esse projeto elétrico para vocês fazerem, aí vocês vão ter um prazo para me entregar. A mesma coisa vai acontecer para o projeto elétrico de 13,8.
Aí, no caso, vamos ter um projeto para entregar no dia 31/8, já no final do mês. E vamos fazer uma prova teórica no dia 8/9, né? Vamos fazer essa prova em sala de aula. Do grupo que está online agora, vocês todos conseguem chegar cedo no horário de 6h15 ou alguém aqui trabalha e sempre chega mais tarde? Bom, professor, lá no trabalho, como eu falei pro senhor mais cedo que eu ganhei a promoção, entendeu? Tem dias que acontecem problemas que eu tenho que ficar lá mesmo depois do horário de trabalho. Aí, antes não acontecia, mas agora o nosso motor tá com problema. Aí, se acontecer algum problema, eu vou ter que chegar tarde na escola. Beleza, porque como essa prova teórica eu estou pretendendo fazer o seguinte, uma determinada quantidade, porque eu tenho essa orientação que o Centec me passou, a gente não pode fazer a prova todo mundo junto no mesmo horário. Então, o que eu quero sugerir para vocês é que metade da sala do pessoal que consegue chegar às 6h15, 6h15 começa a primeira parte da prova, né? O pessoal que consegue chegar cedo, e o pessoal que eventualmente chega mais tarde, a prova começa às 7h40, aí o pessoal que já está na sala finaliza a prova às 7h40, aí 7h40 é o segundo grupo que vai começar a fazer a prova também. Professor, mas isso vai ser só num dia para as duas equipes? Isso, porque isso daí vai ser no dia 8, né? E o nosso módulo finaliza no dia 9. Ah, tá positivo então. Entendeu? Entendi. Isso daí eu posso até tentar fazer antes, dependendo do andamento da nossa aula, ver se eu consigo marcar antes para poder conseguir dividir a turma num dia ou no outro, né? Essas datas que eu estou colocando aqui foi o cronograma que eu montei, que, por exemplo, vamos ver se vocês conseguem desenvolver o assunto com mais facilidade ou com menos facilidade. Aí vai ter tópicos que eu vou precisar avançar ou ir mais devagar com vocês. Tudo vai depender do nosso andamento, mas a princípio são essas datas que eu estou colocando aqui com vocês. Positivo, mestre. Beleza? Como dizia um professor meu lá da faculdade, se porventura alguém for contemplado por uma prova de recuperação, né? A prova de recuperação é nos moldes que a gente já conhece no último dia de aula, né? No dia 9/9, no encerramento do módulo. Tenho certeza que não vai ser o caso, professor. Com certeza. Não, minha metodologia, colega, é sempre dar o máximo de suporte ao aluno para que ele venha entender o assunto e evitar a prova de recuperação. Beleza, pessoal? Então, alguma dúvida da questão da ementa, da forma de avaliação? Alguma coisa que vocês queiram perguntar aí desse introdutório? Professor, tem uma pergunta aqui. Pode perguntar aí. Da minha parte. Esse projeto que a gente vai fazer elétrico, o material vai ser usado do laboratório ou a gente mesmo vai ter que levar? Olha só, o projeto... eu acredito, agora eu entendi, na verdade, a pergunta principal, né? Essa matéria, ela é basicamente uma matéria teórica. Nós vamos fazer o projeto, por exemplo, aqui, esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, está aparecendo um desenho aí? Sim. Então, esse desenho que está aparecendo aí é um desenho de um projeto elétrico residencial. Não sei se alguém já conhece esse desenho. Então, esse desenho está mostrando tomadas, está mostrando interruptor, lâmpada e quadro. Bem conhecido. O projeto elétrico é esse daí que a gente vai fazer. No caso, esse é o esquema unifilar, né? Isso, esquema unifilar. A gente vai determinar a quantidade de pontos, fazer como identificar essa fiação,
quais são os critérios de escolha de fiação e por aí vai. Ok? Aí, isso daí é um projeto elétrico residencial. O de subestações, eu não consegui colocar aqui a imagem do que eu queria, então, quando for no momento oportuno, vou colocar a imagem do subestação. E de malha de aterramento a gente vai vendo também no decorrer do nosso curso. Professor, o dia 21 vai ser o projeto que a gente vai fazer desse projeto aí, né? Isso. O apartamento no qual o senhor falou agora. Aí dia 31 da subestação, é isso? Isso, tá aqui as datas aí. Beleza? Você, aqui nesse caso, voltando aqui para esse desenho que eu estou apresentando, aquela prática que vocês fizeram aí de desenho técnico, né, vai ser bem aplicado aqui nesse momento aí. Positivo. Beleza? Mas não se preocupe não que o professor Rodrigo aí me mostrou a turma de vocês fazendo o desenho, mas o meu desenho já vai vir impresso o apartamento sem nada, né? Eu já vou entregar para vocês a folha desse apartamento em branco. Vocês que vão desenhar a distribuição elétrica. Eita, tá certo. Agora sim, mestre. Agora ficou bonito o negócio. Beleza, pessoal? Porque o objetivo principal desse módulo é vocês projetarem o esquema elétrico, né? E que vocês consigam, né? Determinar, por exemplo, a quantitativo de material. Com um projeto elétrico em mãos, né? Você evita, por exemplo, que já iniciando aqui a introdução do assunto, você evita aquela famosa frase, né? Que muitos eletricistas que eu conheço falam para os seus clientes, né? Que é a seguinte frase: meu patrão faltou comprar alguma coisa. E é a frase que você pode ter certeza que todo cliente detesta ouvir. Né? Porque muitas vezes, né, quem está chamando a pessoa para fazer uma instalação elétrica, ou por exemplo, ela já está com aquele dinheiro cravado, por exemplo, para comprar tudo aquilo que você vai dizer que vai ser necessário para uma instalação. E se no meio do caminho você dizer que faltou material e foi falta porque você não conseguiu identificar todo o material necessário para sua instalação, houve um erro de dimensionamento, um erro de projeto elétrico, que é o nosso caso aí. Então, continuando aí a nossa introdução, vamos responder algumas perguntas, né, do nosso módulo de hoje. Por que deve-se fazer projetos elétricos? Quem pode fazer projetos elétricos? A aplicação dos projetos elétricos para técnicos em eletrotécnica e o que precisa saber para fazer um projeto elétrico. Ok? Então, vamos responder a primeira pergunta, que talvez pode ser pergunta de alguns colegas. Por que devemos fazer os projetos elétricos? Foi o que eu acabei de comentar, né? Os projetos elétricos são a fonte de orientação de como a instalação será realizada desde a compra do material, ou seja, se você passa uma lista de material para o seu cliente, com certeza você tem que se basear em quê? Em medição, em o que você vai instalar, e tudo isso daí é determinado em um projeto elétrico. E além da lista de material, né, você tem que fazer a instalação propriamente dita. Então, para isso, recorre-se para símbolos, representações, através de plantas baixas e desenhos técnicos. Coloquei, por exemplo, aí a representação da fase neutro, terra e retorno de lâmpadas, que são convencionados conforme esses desenhos aí, e esses desenhos serão mais explicados aí quando a gente estiver aplicando nossos conhecimentos em projetos elétricos. E é claro, né, se alguns dos senhores já conhecem, né, vai reconhecer qualquer desenho que tenha essa simbologia aplicada, vocês vão conseguir identificar que tipo de fiação está sendo passado por um determinado eletroduto, por exemplo. Ok? Então, por exemplo, aqui, essa simbologia aqui, fase, neutro e terra, vou retornar aqui para o primeiro desenho. Vocês podem ver que aonde tem
ponto de tomada, que são esses triângulos aqui representados, tem a representação de neutro, fase e terra. Então, você já sabe que se tem neutro e fase, por exemplo, na nossa rede daqui de Manaus, neutro e fase, nós já sabemos que é uma tomada, por exemplo, 127 volts. Então, por mais que não esteja escrito, né, por exemplo, que essa tomada é uma tomada 127, mas a representação dela já está me dizendo que ela é uma tomada 127. Ok, pessoal? Então, essa daí é a primeira pergunta, né? Por que devemos fazer, né, projetos elétricos? Para entender desenhos de forma mais simplificada e determinação de material e até a instalação propriamente dita. Existe também um padrão de cores, né? Tem instalações elétricas que vocês já devem ter visto, né, para quem já trabalha aí na área, que utiliza só um cabo de uma cor só. Então, como é que você vai identificar esse tipo de cabeamento se ele só tem uma única cor? Então, nós temos padrões de cores que devem ser seguidos, né? Por exemplo, neutro, nós utilizamos azul claro, e o terra, verde ou verde com amarelo. E fase ela não tem cor padronizada, pode ser preto, marrom, vermelho, branco, amarelo, e por aí vai. Quem pode fazer projetos elétricos, né? É uma pergunta bem clássica, né? Que eu vejo muito aí. Por exemplo, a minha turma antiga, minha turma anterior, ela fez essa pergunta. Quem é que pode fazer projetos elétricos? Hoje, com as leis que nós temos as seguintes pessoas responsáveis a fazer projetos elétricos, que são eletrotécnicos, engenheiros eletricistas, engenheiros de produção com modalidade elétrica, engenheiro de computação, engenheiro mecânico, mas com especialização em elétrica, e arquitetos. A exceção que esses tipos de engenheiros têm, todos esses possuem limitação de carga para assumirem a responsabilidade elétrica de um determinado projeto. E os eletrotécnicos? Os eletrotécnicos também têm limitação de carga. A limitação de carga, se vocês não conhecem, a limitação hoje está em 800 kVA. Ok, pessoal? Então... E aí, professor? Pode perguntar aí. E do senhor, engenheiro, qual é a sua limitação? Para a área de engenheiro eletricista não existe limitação de carga. Então, a área de engenharia elétrica, ela não tem limitação de carga. Ah, beleza, então. Desculpa aí. Não se preocupe, não. Beleza, pessoal? Essa limitação de carga, vou falar um pouquinho de CREA e de CRT, né? CRT, que é o Conselho dos Técnicos Industriais. No caso daqui do Amazonas, é o CRT-01, que é da primeira região. Quando os técnicos eram associados ao CREA, qual seria a diferença de um eletrotécnico para um engenheiro eletricista, né? Se ambos têm condições de fazer projetos elétricos, né? Seria a limitação de carga. Só que se eu limitar a carga hoje, por exemplo, em 800 kVA, o CREA determinava que o eletrotécnico ele só podia atuar em baixa tensão, por exemplo. Só que se você olhar baixa tensão, só existe baixa tensão que possa ser responsável pelo eletrotécnico, carga residencial, basicamente. Porque na indústria não existe indústria com 75 kVA de potência, por exemplo. Porque 75 kVA é a potência máxima para a área residencial. Então, com essa divisão CREA e CFT, que hoje existe o Conselho dos Técnicos, o que o Conselho dos Técnicos diz? Que é 800 kVA e independente do valor de tensão. Então, isso abre margem
para eletrotécnicos também serem responsáveis por projetos elétricos de subestações de 13.8, por exemplo. Ok? E quando os técnicos eram associados ao CREA, o CREA ele colocava que para trabalhar em média tensão, por exemplo, na 13.8, tinha que ter um engenheiro elétrico responsável por aqueles técnicos. Hoje, basta ser eletrotécnico que você pode ser responsável pela linha de média tensão, por exemplo. Ok? Alguém aqui sabia dessas informações? Ou é novidade também? A gente já tinha conversado na sala sobre isso aí, professor. Já tinha conversado, né? Pois é, então, essas daí são as responsabilidades aí dos eletrotécnicos, a divisão aí com engenheiros também. Aplicação de projetos elétricos para os técnicos em eletrotécnica. Bem, os projetos elétricos, além de servirem para determinar como ficará a instalação, servem para determinar outros pontos muito úteis para a área elétrica, como orçamentos, determinação de material, quantitativo de condutores a ser comprado, determinar padrão de entrada, a depender do tipo de carga, né? Porque a pergunta que a gente ouve muito, por exemplo, uma residência. A residência, ela pergunta se ela precisa ser monofásica, bifásica, trifásica, por aí vai. E valorização do serviço pessoal, né? Porque quem aqui já passou, o pessoal que trabalha aí na área, quem já passou orçamento de uma instalação elétrica e meio que você fez um projeto e aquele projeto saiu no 0800? Porque se você tem todo o trabalho de determinar quantitativo de material, vai fazer a distribuição, por mais que seja só na sua cabeça, para alguns colegas que ainda estiverem trabalhando dessa forma, por mais que fique só na sua cabeça, mas você fez um projeto, e esse projeto também tem o seu valor agregado ao seu serviço. Pessoal, ultimamente tenho feito isso, ó. Mas tem que fazer, colega, porque vou dar um exemplo bem clássico aí para quem já trabalhou na área de alimentícia. Se você vai fazer um bolo, por exemplo, você não cobra só o valor do bolo, você cobra o valor do gás, do material, do seu tempo, da dedicação que fez e por aí vai. Verdade. Então é o mesmo raciocínio aí para a nossa área. E o que precisa saber para fazer um projeto elétrico, né? Basta dizer ter conhecimento da área, não somente isso, tá? Para realizar projeto elétrico, tanto em baixa tensão como média, nós precisamos ter requisitos como conhecimento das normas vigentes sobre projetos elétricos, como, por exemplo, a nossa NBR 5410. Porque você pode dizer, eu vou colocar uma tomada no quarto e pronto. Mas se você não conhecer a norma pode dizer que aquele quarto que você planejou apenas uma tomada, a própria norma já lhe orienta a colocar 2, 3 tomadas, sei lá quantas tomadas, vai depender da área lá do quarto, por exemplo. Por exemplo, também, chuveiro elétrico. Eu já vi muita instalação elétrica que coloca uma tomada no chuveiro elétrico. Só que lá na norma está dizendo que não se utiliza tomada para chuveiro elétrico. A conexão com o chuveiro elétrico ela é feita direta. Ela não utiliza tomada. Vocês saberiam... Até porque uma tomada, professor, também no máximo 20 amperes, né? E um chuveiro elétrico, ele puxa bem mais do que 20 amperes, né? Positivo, mas se você ver, não sei se você já teve oportunidade de ver, tem cliente que coloca uma tomada. É verdade. Professor, tem vídeos por aí no YouTube que várias pessoas pegam esse problema, entendeu? Eu já peguei um cliente assim, professor, que tava, além da tomada, tinha um plug ainda. Um plug macho.
Entendeu? Aí eu fui falar para ele que não era correto fazer aquilo. Ele falou, mas isso aqui já tem uns 4 anos e nunca aconteceu nada. Eu falei, mas Qua- um dia pode ocorrer um prejuízo aí pro senhor, né? Aí É, até que eu convenci ele a trocar. o problema da nossa área é que tem muito curioso e a curiosidade, às vezes, dessas pessoas, elas erram, aquele famoso, eu estou errando, mas estou acertando. Por exemplo, um aluno da outra turma me perguntou se um cabo 6 milímetros era suficiente para um split de 9.000 BTUs. Aí eu perguntei dele, eu digo, meu colega, dá para colocar quase uns 10 splits nessa tua instalação com 6 milímetros aí. Falei até bagunçando com ele. Isso porque quando ele não tinha esse conhecimento de potência elétrica, que eu acredito que vocês já devem ter visto, lá na potência elétrica, ele mostra que um ar-condicionado de 9.000 BTUs, ele consome em torno de 6, 7 amperes, ligado em 220. Verdade. Até um cabo de 1,5. O cabo de Com um e certeza vai meio, o cabo de 1,5 ele até suportaria, mas portaria, né? aí que entra o nosso conhecimento de projeto E elétrico. Que todo tudo. no caso seria para iluminação, né, professor? Positivo. Porque a NBR 5410, ela também já tem uma tabela orientativa que diz que para iluminação, no mínimo, tem que ser cabo 1,5. E para pontos de Quase que utilização, 2,5. isso. Aí no Ok? caso, esse de 6 que o aluno falou, de 2,5 serviria então, né, se fosse para 1, né? Com certeza. Por isso que eu falei para ele, meu colega, vamos fazer um cálculo aqui. Eu apresentei para ele que o cabo de 6 milímetros estava sobredimensionado. Verdade. Beleza? Então, o que é isso? Falta do conhecimento da norma, falta também de conhecimento de pré-requisitos para determinação de condução de condutores. E professor? Então, Pode assim, perguntar aí. no caso, com essa falta de informação que ele tinha, né, agora não tem mais, com certeza, ele poderia fazer um orçamento para o cliente dele sem necessidade, né, comprando um fio mais caro, né, que poderia comprar um fio mais barato, né. Com certeza. O conhecimento de projeto elétrico também envolve custo, né? Então, por exemplo, quando eu faço um projeto elétrico e um cliente meu diz que ele vai querer um chuveiro elétrico, eu já oriento ele a comprar chuveiro elétrico 220, por exemplo. Positivo. Da mesma forma eu faço também. Fazer aquela pergunta abençoada. Ninguém aqui acredita que 220 economiza, né? Assim, assim, por cima, né, pela lógica, né, parece que vai puxar mais, né. Não, eu faço essa pergunta para todas as minhas turmas, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai fazer uns cálculos básicos aqui e vocês devem. Uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer. Vocês já estão finalizando o curso de vocês, né? Alguns sim já estão finalizando. Então, por exemplo, vocês viram lá em eletricidade, né, módulo de eletricidade, aquele cálculo de potência. E potência é o quê? Tensão vezes corrente. Então, se um equipamento tem a mesma potência, vou colocar aqui no silencioso o áudio, colega. Não esqueça de botar no mudo aí quando tiver sem pergunta. O que eu queria dizer, se para o mesmo equipamento nós colocarmos tensões diferentes, é claro que nós vamos ter correntes diferentes, mas o consumo final vai ser o mesmo, porque se o equipamento consome 1.000 watts em 110 e nós temos um outro equipamento de 1.000 watts em 220, nós vamos ter correntes diferentes, mas a igualdade da potência ela vai continuar a mesma.
conhecimento prévio, né, que o cliente queira passar para a elaboração do projeto, né, porque às vezes você quer colocar uma tomada, por exemplo, num determinado ponto do quarto, e o cliente vai dizer que aquele ponto que você projetou é um guarda-roupa que ele vai colocar. Então, você vai ter uma tomada disponível, mas sem utilização. Então, o conhecimento prévio com o cliente, ele é um dos pré-requisitos para fazer projeto elétrico. Porque você pode fazer o projeto da sua cabeça, mas não tem nada a ver com o que o cliente queira. Tem cliente que ele vai querer que você não ponha chuveiro elétrico e você dimensionou um circuito para chuveiro elétrico. Então, vai acabar gastando material e você não vai atender o que o cliente quer realmente no projeto. Conhecer as limitações previstas, né, pelo conselho de classe. Isso daí é o que eu comentei agora há pouco, né? Se vocês são eletrotécnicos, você tem até um limite de potência para trabalhar. Que é o que eu comentei agora há pouco, né? Para eletrotécnicos, hoje a previsão de carga máxima é de 800 kVA de carga instalada, independente do nível de tensão aplicado. Essa normativa do CFT, ela abre margem para projetos de 13.8 de nível técnico. Isso quer dizer que, antigamente, um eletrotécnico ele não podia projetar subestações de 13.8. Hoje, com essa normativa do CFT e essa limitação até 800 kVA, um eletrotécnico ele pode projetar uma subestação de 13.8 sem problema nenhum. Positivo. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi a minha introdução, era o que eu tinha para trazer hoje, mesmo porque eu fui pego um pouco de surpresa dessa falta de energia lá do Centec 2, porque hoje eu tinha uma surpresa para vocês, né? O que eu ia fazer? Eu ia fazer uma prova surpresa no primeiro dia de aula para conhecer como que está o conhecimento teórico de vocês sobre cálculo de corrente, cálculo de determinação de alguns conceitos. Então, como eu não vou fazer essa prova mais pessoalmente, eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp essa lista de exercício que eu vou deixar como entrega até sexta-feira aí para mim, para eu já ir conhecendo como que está o conhecimento técnico aí de vocês dos módulos anteriores, para eu também já ir nivelando o andamento do módulo de projeto elétrico com vocês. Ótimo. Beleza, senhores? Alguma pergunta no momento? Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer falar alguma coisa? O senhor vai disponibilizar esse material para a gente, professor, isso aí? Como é que é? O senhor vai disponibilizar esse material para a gente? Com certeza. Finalizando aqui essa comunicação online que a gente está fazendo aqui, eu já vou colocar em PDF para vocês esse assunto aqui. É que é só a nossa introdução hoje, né? Professor, só acha que semana que vem as aulas presenciais já voltam normal devido a essa manutenção no Centec 2? Já volta. Eles já nos comunicaram no nosso grupo dos professores que segunda-feira já vai ser normal lá no Centec 2. Eles me falaram a sala, eu acho que era a sala 17. Eu vou confirmar de novo se é a sala 17 que vocês já estavam ou não. Beleza. Beleza, pessoal? Essa gravação aqui eu vou disponibilizar no YouTube para o pessoal que não assistiu. E eu vou colocar no grupo esse material em PDF e já vou mandar a lista de exercício para a gente ir praticando aí, para conhecer como que vocês estão aí na parte teórica aí da parte elétrica aí. Positivo. Beleza, pessoal? Então,
essa é a minha introdução de hoje. Amanhã nós já vamos começar com representações elétricas. E se alguém já terminar, já pode mandar também para mim esse exercício que eu vou mandar agora lá no grupo. Professor, no caso, a nossa turma está dividida em 2 grupos, né? Hoje o nosso grupo é normal, que é estudar hoje, mas amanhã, se a gente quiser entrar na aula, pode entrar? Normal? Na verdade, vou dar uma explicação aqui, vou até deixar na gravação. Quando é online, pelo menos é o que o Centec passou para mim, quando é online, tanto o grupo 1 como o grupo 2, eles devem estar participando. Todos devem participar, né? Isso. Na verdade, os dois têm que participar, tanto o grupo 1 como o grupo 2, quando a metodologia fica no online. Positivo. Então, vocês que já estão mais interagidos com os demais, né, já vou deixar avisado lá no grupo, mas vocês aproveitem e dêem uma reforçada também junto aí comigo. Beleza, mestre. Beleza, pessoal? Para o pessoal que não conhece o aplicativo, né, é bem simples. É só acessar com o link que eu mando. E quando eu finalizar aqui, é só clicar aí no botão vermelho que ele já dá encerrada a nossa aula. Uma outra pergunta antes de a gente finalizar é o seguinte: vocês preferem optar em levar a aula direto no online? Isso no online, tá? Levar direto para a gente terminar mais 15 para as 9, ou vocês querem aquele intervalo nas 8 horas de 15 minutos? Direto, na minha opinião, direto a gente para mais cedo, né, professor? Pode ser direto, é melhor direto. Beleza, né? Eu faço essa pergunta, né? Porque teve uma outra turma que optou pelo intervalo de 15 para as 8, né? Aí a gente levava até 9 alguma coisa aí. Direto é bom que ninguém perde o foco da aula, né, professor? Para mim não tem problema também, não. Tranquilo. Então beleza, pessoal. Eu vou. Hoje vai. Baby Shark. Hoje vai ser mais maneiro aí